Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do 6º ano do ensino fundamental, uma aula sobre números primos e compostos. Para a gente começar a falar do que são números primos e compostos, eu coloquei aqui a definição, ou seja, a explicação do que é um número primo e um número composto. Então, número primo, primeiro, né? É um número que ele possui apenas dois divisores, tá certo? Divisor é o quê? A gente está falando de números naturais. É quando eu faço a divisão e a divisão dá exata, tá certo? Então eu tenho um número que está sendo dividido por outro. Esse número aqui que está dividindo esse é chamado de divisor. Quando esse divisor aqui, né? Quando esse número é divisor desse, o que vai acontecer? O resto da divisão vai ser zero. Ou a gente pode dizer que o número maior, o número que está sendo dividido, é divisível por esse. Tá certo? Então, o número é primo quando? Quando ele possui apenas dois divisores. Né? Quando você faz a divisão e ela dá exata em duas situações. Quando? Quando eu estou dividindo esse número por 1, pelo número 1, e por ele mesmo. Por exemplo, o número 7. O número 7 é um número primo. Por que é um número primo? Porque quando eu dividir o 7 por 1, o resto a divisão vai ser exata, o resto da divisão é zero. Se eu dividir por 2, 3, 4, 5, 6, o resto da divisão não vai ser zero, vai ser outro número diferente de zero. E ele só vai ser divisível, né? Eu só vou conseguir uma divisão exata novamente quando eu dividir por ele mesmo, ou seja, pelo próprio 7. Tá certo? E aí o resto da divisão vai ser zero. Então 7 é um número primo. Por quê? Eu consigo dividir, né? Eu consigo efetuar uma divisão e essa divisão ser exata quando eu dividir por 1 e pelo próprio 7. Outro exemplo, o 11. O 11 é um número primo. Por quê? Quando eu pegar o 11 e dividir por 1, a divisão vai ser exata. Ele vai ser divisível por 1. 1 é divisor de 11. Se eu tentar dividir o 11 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, não vai ser divisível. A divisão não vai ser exata. Eu só vou conseguir uma divisão exata quando eu dividir o 11 pelo próprio 11, tá certo? Então o 11 também é um número primo, tá certo? Então, número primo é o quê? É um número que é divisível por 1 e por ele mesmo. Ele só possui dois divisores naturais, tá certo? A gente está falando em números naturais. Ok? E o que é um número composto? O número composto, tá certo? A gente não está colocando o zero aqui. O zero não entra, porque eu vou explicar aqui embaixo o que é o zero. Então é um número que não é o zero, certo? E também não é o 1, que possui mais de dois divisores. Por exemplo, o 12. O 12, ele é um número composto, tá certo? A gente está falando de número composto. O 12 é um número composto. Por quê? Porque eu consigo dividir o 12 por 2, eu consigo dividir o 12 por 3, né? E eu estou falando de divisão exata. Então eu consigo dividir o 12 por 2, é a divisão exata. Eu consigo dividir o 12 por 3, é a divisão exata. Eu consigo dividir o 12 por 4, é a divisão exata. Eu consigo dividir o 12 por 6, é a divisão exata. Eu consigo dividir o 12 por 12, é a divisão exata. Então, o 12 ele possui vários divisores, tá certo? Ele é divisível por vários números diferentes, tá certo? Primo só é 2, é 1 e ele mesmo. O 12 não, o 12 eu consigo dividir, é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, pelo próprio 12, tá certo? Então, composto é quando possui mais de dois divisores naturais. Primo é quando só possui 2, tá certo? Professor, o senhor tirou o 0 e tirou o 1, né? Eu não falei nada a respeito do 1 e nem nada a respeito do 0. Porque o 1 e o 0, eles não são nada. Eles nem são primos, nem são compostos. Por quê? O número 1 não é primo nem composto, pois ele possui apenas um divisor, ele mesmo. Então, o número 1, você só vai conseguir dividir por 1 para ter uma divisão exata. 1 dividido para 1, você consegue uma divisão exata. Qualquer outro número que você tentar dividir 1, a divisão não vai ser exata. Tá certo? E o número 0? O número 0 não é primo nem composto, pois ele possui infinitos divisores. Tá certo? Cuidado! Você não divide ninguém por 0. Não pode botar
nenhum número para ser dividido por zero. Você pode dividir o zero por qualquer número. Então, 0 dividido para 2 é 0. 0 dividido para 3 é 0. 0 dividido para 4 é 0. O zero ele possui infinitos divisores. Você pode pegar o zero e dividir o zero por qualquer número. Mas você não pode dividir ninguém por zero. Tá certo? São coisas diferentes. Muita gente confunde. Então, eu posso pegar o zero e dividir por qualquer número. E a divisão sempre vai ser exata. Né? Mas você não pode pegar qualquer número que seja. Você não pode pegar nenhum número e dividir por zero, que não dá. Tá bom? Ah, professor, mas ele não é composto porque já que ele possui infinitos divisores? Não, porque quando você tem um número, você tem uma quantidade finita, limitada de divisores. Tá certo? O 12, por exemplo. Você tem uma quantidade limitada de divisores. O 12, você tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Certo? Você não consegue dividir o 12 por um número maior do que ele. Né? A divisão não vai ser exata. A gente está falando de números naturais. Então, você não tem divisores naturais de 12 maior do que o próprio 12. E o zero não. Você tem um monte. Você tem infinitos. Qualquer número que você imaginar, você consegue dividir o zero por esse número. Tá certo? Então, pronto. Então, essa é a ideia do que é um número primo e um número composto. Agora, vamos ver exemplos de números primos e compostos e como é que a gente faz para descobrir se um número é primo. Bom, pessoal, vamos aos exemplos, né? Vamos à lista de números primos e depois aos exemplos. Então, lista de alguns números primos, certo? Por que alguns? Porque eles são infinitos, você tem infinitos números primos. Não acaba, certo? Então, eu coloquei aqui alguns dos primeiros números primos. O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e por aí vai. É uma lista infinita, possui infinitos números primos. Tá bom? O que vai acontecer? Uma curiosidade aqui, ó. O número 2 é o único número primo que é par. Tá certo? Isso é importante. Por quê? Porque qualquer outro número par, ele será o quê? Composto. Então, você está lá olhando, você tem exercício para fazer. Aí pergunta se um número é primo ou composto. Você vai olhar se ele é par ou não. Se ele for par e não for o 2, você já sabe que ele é composto. Tá certo? O número 2 é o único número par que é primo. O 4, o 6, o 8, o 10 e por aí vai. Qualquer um que for par maior do que o 2, ele vai ser composto. Tá certo? Então essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Tá certo? E vamos aos exemplos, né? A gente precisa saber disso. Professor, e quando for ímpar? Quando for par, a gente sabe que se não for o 2, qualquer outro número par, ele é composto. E como é que a gente vai saber dos ímpares? Eu vou ensinar logo em seguida como é que a gente faz com os números ímpares. Tá certo? Então vamos aos exemplos aqui. Aqui são exemplos fáceis que a gente não precisa do jeito que eu vou ensinar depois. Tá certo? Então 15. 15 é um número primo ou não? O 15 é um número o quê? Composto, certo? Por quê? Porque se vocês lembrarem, 15 é a mesma coisa que o 3 vezes o 5, certo? 3 vezes 5 é 15, ó. É uma multiplicação de dois números. Então eu consigo dividir o 15 por 3 e consigo dividir o 13 por 5. Quando você escreve assim em forma de multiplicação, fica mais fácil de você perceber. Eu consigo dividir o 15 tanto pelo 3 quanto pelo 5. Quando você escreve o número em formato de multiplicação. O 8 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então você consegue dividir o 8 por 2. Você consegue dividir o 8 por 2 vezes 2, que dá 4. Certo? O 24. 24 é o quê? É 2 vezes 12, não é? Então ele já não é o quê? Primo, ele é composto. Aqui você podia fazer assim, ó. É 2 vezes 4. Ele já não é composto. Ou, ele já não é primo, ele já é composto. O 60 é 2 vezes 30. Professor, mas eu podia fazer assim?
Podia fazer 4 vezes 15? Pode também. Você está mostrando que ele é escrito como uma multiplicação de dois outros números. Quando você faz isso, você consegue dividir tanto ele por 4 quanto por 15. Se você escrever ele assim, ó, 10 vezes 6, 6 vezes 10. Também, ó, ele é divisível por 6, divisível por 10. A gente mostrou que era divisível por 4, por 15. Aqui ele é divisível por 2, por 12. Aqui o 25 é 5 vezes 5, ó. Também ele não é divisível. Ele também não é primo. Ele é divisível por 5, né? Então ele já não é primo. O que é um número primo, para a gente se lembrar? É quando o número é divisível somente por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 13. O 13 que está aqui, ó. O 13, você consegue escrever o 13 como uma multiplicação de dois outros números que não sejam o 1 e o próprio 13? O 13 é isso aqui, ó. O 13 é 13 vezes 1, certo? Mas você consegue escrever o 13 como uma multiplicação de dois outros números que não seja nem o 13 nem o 1? Aqui o 25 é 5 vezes 5. Você consegue. O 60 é 10 vezes 6. Mas o 13 não. O 13, a multiplicação para dar 13 tem que ser 1 e ele mesmo. Qualquer outra multiplicação que você faça não vai dar certo. Tá bom? Sem contar, ó, que o 8, o 24, o 60 são o quê? São números pares. Lembra que eu falei? O único número primo é o 2, que é par. Certo? O único número par que é primo é o 2. Qualquer outro que é par, ele vai ser o quê? Ele vai ser composto. Tá certo? E aí eu vou mostrar agora, a gente vai ver agora, como é que a gente faz para descobrir quando um número é primo, certo? Quando ele é ímpar, para a gente verificar se ele é primo ou não, tá bom? Então vamos ver agora como é que a gente faz para descobrir se um número ímpar é primo ou composto. Bom, pessoal, e quando o número é ímpar? Quando é par, se não for o 2, a gente sabe que é composto, certo? O único número primo que é par é o 2. Qualquer outro número que seja par, a gente sabe que ele vai ser composto. E quando o número é ímpar, como é que a gente faz para descobrir? A gente tem aquela tabelinha, né, que eu coloquei, se eu não me engano, eu coloquei até o 47. Mas como é que a gente sabe? Se eu disse que tem infinitos números primos, como é que a gente faz para descobrir? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ensinar aqui como é que a gente faz. A gente vai testando pelos números primos ímpares, né? A gente vai tentando dividir. Então eu vou pegar o 67, ó, e vou começar a dividir por quem? Se ele é ímpar, eu não vou começar a dividir por 2, tá certo? Por quê? Porque não precisa, eu sei que não vai dar certo. Eu só vou testar o número ímpar com números ímpares, tá certo? Então eu vou dividir para 3. 67 dividido para 3, ó. Quantas vezes os 3 cabe dentro do 6? 2 vezes. 2 vezes 3, 6. Sobra 0 abaixo 7. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 7? 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 1. Certo? O que vai acontecer? Eu tenho que olhar primeiro para cá. Se tivesse dado 0, se a divisão fosse exata, eu já podia dizer que não era primo, que era composto. Como deu um número que não é o 0, eu tenho que continuar, tá certo? Se der 0 aqui, o que é que eu faço? Eu paro e escrevo composto. Como aqui não deu 0, eu tenho que continuar. Outra coisa, isso é a primeira coisa que você vai fazer. A segunda coisa, olha para cá. Quando o número que está aqui embaixo, ó, o quociente é maior que o divisor, eu continuo a conta, tá certo? Ó, 22 é maior do que o 3, então eu tenho que continuar. Eu só vou parar quando os dois forem iguais ou quando o daqui for menor que o de cima. Quando o quociente é menor que o divisor, eu paro, ou quando é igual. Como o de baixo é maior que esse, eu tenho que continuar. Então vamos lá, vou fazer agora o 67
pelo próximo número primo depois do 3. Quem é o depois do 3? Quem é? É o 5. Então vai ficar 5. A gente fazer a divisão. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 6? Uma. Uma vez 5 dá 5. Sobra 1 abaixo 7. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 17? 17 dividido para 5. 3. 3 vezes 5, 15. Sobra 2. De novo, ó. Se tivesse dado 0 aqui, eu parava. Como não deu 0, eu não posso parar. E esse daqui é maior do que esse. Então eu tenho que continuar. Vamos para o próximo. 67 dividido para 7. Ok? Eu vou fazendo até que esse daqui seja igual ou menor. Se der igual os dois, eu paro. Se der menor do que esse, eu paro. Enquanto for maior, eu tenho que continuar. Ou se der um 0 aqui embaixo. Aqui, ó. 67. Aí eu tenho que pegar o número todo. Quantas vezes o 7 cabe dentro de 67? 63, ó. 7 vezes 9, 63. Sobra quanto? 4. Ó. Posso parar? Ainda não. Por quê? Porque não deu 0 aqui e porque esse que está aqui embaixo é maior do que esse. Então eu ainda tenho que continuar. Aí eu vou para o próximo número primo. Próximo número primo depois do 7. Depois do 7, quem é? É o 11. Então vai ser 67 dividido para 11. Certo? Aí quantas vezes os 11 cabe dentro de 67? 6 vezes. 6 vezes 11, 66. Sobra 1. Agora eu posso parar. Por quê? Aqui não deu 0. Se tivesse dado 0, era composto. Não deu 0. Só que o de baixo, ó, esse que está aqui embaixo, o quociente, ele é menor que o divisor. Quando o que está aqui embaixo é menor que esse, eu posso parar. Tá certo? Aqui não deu 0, mas esse é menor que esse, eu posso parar. E qual é a resposta aqui? O que eu posso garantir? Eu posso garantir que 67 é primo. Tá certo? Professor, por que você pode dizer isso? Eu testei todos os primeiros números primos. Eu testei o 3, o 5, o 7 e o 11. Quando eu dividi por 11 e esse que está aqui embaixo é menor que esse que está aqui em cima, eu posso parar e botar que o 67 é primo. Tá certo? Professor, e se tivesse dado igual? Também podia parar e dizer que era primo. Professor, e quando é que ele vai ser composto? Quando eu faço a conta e o resto da divisão dá 0. Se aqui embaixo tivesse dado 0, aí eu ia dizer que era composto. Tá certo? Como não deu 0, como deu 1, e esse daqui é menor do que esse, aí eu posso garantir que ele é primo. Tá certo? Vamos para mais um exemplo? Esse daqui, o 89, eu quero saber se ele é primo ou não. Então, vamos lá. 89. Eu divido por 2? Não. Só vou usar. Quando o número ele é par maior do que 2, eu já sei que ele é composto. Tá certo? Então eu vou usar só os números ímpares. O 3 primeiro. Ó, 3. 89 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 8? 2. 2 vezes 3, 6. Sobra 2. 29. 29 dividido para 3. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 29? 9. 3 vezes 9, 27. Sobra 2. Olhe para cá. Não deu 0 e o que está aqui embaixo é maior que o de cima. Eu vou ter que continuar. 89 dividido para 5. E aí? Quantas vezes o 5 cabe dentro do 89? Ó, 1 vezes 5, 5. Sobra 3 abaixo 9. Aqui vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 4. Não deu 0. E aqui o de baixo continua maior do que o de cima. Então eu tenho que continuar. 89 dividido para 7. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 8? 1. 1 vezes 7, 7.
sobra 1, baixo 9. Aqui, 19 dividido para 7, 2. 2 vezes 7, 14. Sobra 5. Não posso parar, por quê? Porque aqui não deu 0 e aqui, ó, o de baixo é maior do que o de cima. Depois do 7, vem quem? Qual é o próximo primo? O 11, certo? Então vamos lá. 89 dividido para 11. Quantas vezes cabe? Cabe 8. 8 vezes 11, 88. Sobra 1. E agora, eu posso parar? Agora eu posso. Por quê? Porque não deu 0, mas o que está aqui embaixo é menor que o que está aqui em cima. Aqui, ó. O de baixo era maior do que o de cima. Aqui é o contrário. O de baixo é menor. Quando o de baixo daqui for menor que o de cima, eu posso parar. E eu posso parar e dizer o quê? Eu posso dizer que o 89 é primo. Tá certo? Então o que a gente tem que fazer? Qual é a regra? Se o número for ímpar, você vai dividindo esse número pelos primos naquela lista que eu passei. Tá certo? Vai dividindo, 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 até com que o de baixo seja igual ou menor que o de cima. Quando o de baixo for menor ou igual ao de cima, né? E aqui não for 0, você pode dizer que ele é primo. Para só isso der 0, aí ele é composto. Tá certo? Vamos fazer um exemplo? Mais um exemplo aqui para a gente ver. Quando ele é composto. Olhe para cá. Letra C. Verificar se o número 207 é um número primo. Certo? Então vamos lá. 207. Eu quero verificar. Então eu vou fazer o quê? Vou dividir pelo primeiro número primo. Certo? Que é o 3. 20 dividido para 3, 6. 6 vezes 3, 18. Sobra 2, abaixo 7. 27 dividido para 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 menos 27 deu 0. Ó, deu 0 aqui, logo no primeiro que a gente testou. Deu 0. Quando deu 0, eu digo o quê? Eu digo que 207 é composto. Professor, por que composto? Os outros eram primo. Por que esse é composto? Porque deu 0 o resto da divisão. Você tem que olhar para cá. Deu 0, ele é composto. Ó. Deu 0 é composto. Por quê? Porque, ó, barra do 0. Tá certo? Não deu 0, não deu 0, não deu 0. O que você vai fazer? Você vai testando até com que o de baixo seja menor ou igual ao de cima. Quando for menor ou igual, e aqui não for 0, aqui não pode ser 0. Aí você pode dizer que ele é primo. Tá certo? Só vai ser primo quando aqui não for 0 e o de baixo for menor ou igual a esse que está aqui em cima. Tá bom? Então pronto, pessoal. É assim que a gente sabe quando um número ímpar ele é primo. Você tem que fazer essa regrinha. Se deu 0, ele é composto. Se não deu 0, você tem que fazer isso daí até você chegar que o número de baixo seja igual ou menor que o de cima. Tá bom? Então é assim que a gente faz o teste para verificar se ele é primo ou não. Ok? Então foi isso, a nossa aula de hoje. Um abraço e até o próximo vídeo.